Bem-vindo à terceira aula do treinamento para novos afiliados da Agência Hut. E esta vai ser uma aula que nós vamos falar sobre abordagem e atendimento. Então preste muita atenção para que você pegue todas as informações e isso te facilite muito na hora de fazer o atendimento com os clientes. Bom, nós vamos dividir essa aula em 5 passos, né? São estratégias de abordagem, levantamento de necessidades, apresentação da solução, argumentação do valor que vai acontecer e gerenciamento das objeções, ok? Então vamos começar aqui pelo primeiro passo, que é a abordagem. Bom, abordar um cliente com potencial profissionalismo, né? Iniciando uma conversa de forma eficaz, isso é muito importante, e apresentando de maneira conveniente as necessidades dele, despertando o interesse através dos gatilhos de curiosidade e necessidade. Esses dois gatilhos funcionam muito na venda, tá? Quando a gente faz uma abordagem com alguém, em qualquer tipo de segmento de negociação, é muito importante usar o gatilho da curiosidade e da necessidade, que é o quê? Na mesma abordagem que você faz com a pessoa, tanto online quanto presencialmente, você já deixa uma curiosidade, deixa através de uma pergunta que você fez ou através de uma informação que você passou, você deixa a pessoa na curiosidade. Porque quando ela fica na curiosidade, ela vai querer saber mais. Então, por exemplo, você vai atender uma pessoa presencialmente, você vai cumprimentar ela lá, boa tarde, tudo bem? Eu se apresenta, né? Eu me chamo fulano de tal, sou um representante consultor de marketing da agência Hut. E o senhor sabia que a maioria das empresas dessa rua aqui que eu estou falando, elas estão passando por problemas porque elas não investem em marketing digital? Um exemplo. Isso aí você jogou um gatilho da necessidade para cima da pessoa. Ela vai pensar: caramba, é mesmo, então é sinal que isso é importante, eu preciso saber mais. Aí você pode jogar uma pergunta para curiosidade. E o senhor tem ideia de quanto a mais o senhor poderia faturar se o senhor estivesse usando serviço de marketing digital na sua empresa? Então você jogou uma pergunta para fazer ele pensar, não é na verdade para ele responder, né? É para fazer ele ficar pensando: poxa, será quanto mesmo poderia? Ó, boa pergunta. Aí ele fica curioso. Aí ele vai te dar corda. E quando ele te dá a corda, é que você vai começar a conversar com esse cliente. Então essa abordagem inicial ela é muito importante e eu vou dizer para você, em alguns setores de venda, a abordagem ela é praticamente 50% da venda, tá? Uma vez eu trabalhei como vendedor de automóveis e um cliente entrou na loja bem arrogante, aquele jeitão bem arrogante, e eu fui atender ele bem animado. Era uma concessionária de carros, um emprego que eu tive na minha juventude ainda. E quando eu fui atender esse cliente, ele disse para mim, eu cheguei muito afobado nele, falei: "Bom dia, tudo bem? Como é que você tá?", todo animado, mas só que eu me animei demais. E ele olhou para mim e disse assim: "Não gostei da abordagem, te achei antipático demais". Aí eu, naquela hora, eu refleti rapidamente e falei: "Não, então vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar, e eu tenho certeza que se você me der a chance, eu vou te atender corretamente e você vai gostar muito do meu atendimento, porque vai ser com profissionalismo total". Então eu consegui rebater aquilo e inclusive esse cliente andou comprando na época um carro, na época de 80 e poucos mil reais, e nessa época era um carrão por esse valor, hoje custaria 150 mil. E deu certo. Então, assim, mas eu errei minha abordagem totalmente. Então, como a gente fala que a abordagem é 50%, eu tive sorte pra caramba de ter fechado a negociação, porque ali eu me sobressaí usando outras técnicas, mas eu poderia ter perdido a venda somente pela abordagem errada que eu fiz. Então, preste muita atenção nessa parte aqui e tente sempre fazer uma abordagem de maneira profissional, né, de maneira formal, não tão formal assim também, né? Não precisa tentar falar corretamente demais e acabar errando, porque você fugiu totalmente o teu estilo, mas tente falar naturalmente, mas sem usar muitas gírias, sem usar palavreados que não se costuma usar dentro do mercado, principalmente no meio empresarial. Ser formal é falar corretamente, como eu estou aqui falando com vocês, né? Mas com o teu sotaque, do teu jeito, da tua maneira de conversar com as pessoas, e se for presencialmente, obviamente, muito bem apresentável, né? Então, essa é a parte da abordagem que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui não tem como eu dar uma aula inteira somente sobre a abordagem, né? Essa aula acaba sendo um resumo de uma aula de abordagem para que você possa concluir esse treinamento o mais rápido possível e possa ir para o campo.
né? Mas futuramente nós vamos ter treinamentos exclusivos falando especificamente sobre algum tema durante um treinamento inteiro, onde você vai poder participar e um deles pode ser abordagem também, porque eu acho que como ela é praticamente 50% da venda, é muito importante dominar totalmente uma abordagem eficaz. Então, o que eu sugiro para você? Pesquise e aprenda um pouco mais. Na internet tem muita informação sobre isso. Pesquise sobre como fazer uma abordagem correta com o cliente. Se for na internet, através de um serviço online, um chat, alguma coisa, você vai ter scripts prontos para poder fazer isso. E nós também vamos passar para vocês. Fica mais fácil, né? Só vai colocar teu nome ali e teus dados e pronto. Bom, a segunda parte desse treinamento é o levantamento das necessidades. Olha só, essa parte é muito importante, porque do momento que você fez a abordagem com o cliente, ele te deu corda, você começou a conversar com ele, estrategicamente, durante esta mesma conversa, você tem que levantar as necessidades desse cliente. Por quê? Porque não tem como você falar de vender alguma coisa para o cliente, de encaixar qualquer coisa, sem antes você ter uma noção de como é que está a vida daquele cliente, de como é que está a situação daquela empresa, né? Será que aquela empresa está boa das pernas, está mal das pernas? Então, durante o processo de levantamento de necessidades, é fundamental ouvir atentamente o cliente. Essa é a hora que você ouve um pouco ele, né? E faz algumas perguntas pontuais sem ser chato e sem ser vendedor, né? Porque você precisa compreender as demandas, desafios e objetivos desse cliente. De repente, se faz uma pergunta aberta. Poxa, bom, eu vejo que a sua prateleira está bem recheada, você deve vender bastante. Vamos dizer que fosse uma loja de ferramentas, vou dar um exemplo assim. Então, quer dizer, você fez um comentário e esse comentário vai receber uma resposta. A pessoa vai dizer: é, tá bem recheada, mas não tá vendendo tanto assim. Poxa, aí você já captou a mensagem. Poxa, não tá vendendo tanto assim, é sinal que eles estão precisando de alguma coisa aqui. Eles precisam vender mais, não é verdade? Então, de repente, você fala: pô, a tua loja é bem legal, fachada muito bonita lá na frente e tal. Gostei bastante quando eu entrei aqui, a recepção muito bonita, muito bem feita. A pessoa vai te dar uma resposta. Mas a gente tá com um problema aí com os funcionários, ou a gente queria deixar melhor, mas não tem gente suficiente para cuidar. Ou seja, você já começa a perceber que essa pessoa está com muito trabalho e ela não está dando conta de gerenciar direito o negócio dela. Então, o que, que o marketing digital vem para fazer numa empresa dessa? Ele vem para resolver esses problemas de tempo, de gestão de tempo do empresário. Porque o tempo que levaria para ele montar todo um processo de atendimento, manual e tudo mais, ele consegue otimizar isso. Ou, de repente, o tempo que ele levaria para ficar tentando captar clientes na internet de maneira manual, sem muita eficácia, esses serviços digitais vêm para resolver muitos problemas, de forma que o próprio cliente vai procurar essa empresa e não mais a empresa ficar o tempo inteiro atrás de cliente. É óbvio que isso vai acontecer sempre, a empresa nunca vai poder parar de procurar clientes, mas dependendo dos serviços que a gente aplicar dentro desse negócio, vai vir muito cliente procurando a empresa, né, através das redes sociais e através de buscas na internet, através do site da empresa, ou através de uma estratégia direta de captação. Ou seja, o marketing digital vem para facilitar a vida do cliente sempre, mas é muito importante você levantar as necessidades. Você está entendendo que durante esse treinamento, tudo que eu estou falando aqui vai fazer parte de uma conversa que de repente vai durar 5 minutos, essa conversa. Mas as informações desse treinamento inteiro servem para você juntar tudo e colocar isso dentro dessa conversa, que é abordar o cliente, levantar as necessidades desse cliente durante a própria conversa, né? Que você está trocando informação para o cliente. Você já sabe como é que funciona o marketing digital, você já entende sobre esse mercado, você já aplicou alguma coisa aqui dentro da tua empresa, algum serviço, já contratou algum serviço de marketing digital ou agência na tua empresa? Algumas poucas perguntas vão fazer você entender. Daqui a pouco o cliente vai se abrir contigo e vai dizer: a gente está meio mal das pernas, está vendendo pouco, a gente está precisando. Tinha que vender o dobro do que a gente vende hoje para poder se virar bem e ganhar dinheiro. Opa! Então você já tem a noção de que aquela empresa precisa vender o dobro, ou seja, precisa dobrar o faturamento para poder ficar bem no mercado. Então a gente já sabe que tem que fazer urgentemente o levantamento em cima daquela empresa, uma consultoria para entender as necessidades dele. Bom, vamos lá para a terceira parte desse treinamento, que tudo indica que não vai ser muito longo, né? Apresente a solução digital. É, bom, apresentar a solução digital não é necessariamente você dizer para o cliente: a gente faz site, faz loja, faz isso, faz aquilo lá. Não é necessariamente isso.
A nossa solução digital, ela sempre começa por um início, por um ponto chave, que se chama consultoria de marketing. Nós falamos na aula passada sobre isso, né? Consultoria de marketing é o serviço principal que a gente coloca dentro da empresa para dar o start no nosso relacionamento, porque nós precisamos entender o negócio desse cliente. Então, na etapa de apresentação da solução, é importante transmitir ao cliente o valor e os benefícios dos serviços que a empresa oferece, no caso, o que nós estamos passando para esse cliente é o tipo de serviço que a gente se propõe a fazer. Então é mais fácil, ao invés de eu dizer que a gente faz loja, faz site, faz tudo. Não. Nós somos uma empresa especializada em estratégias para ajudar as empresas a ganhar mais dinheiro e faturar mais. Pronto. É só isso. Agora, o que, que são essas estratégias? Nós vamos dizer depois que fizer uma consultoria, né? Aí nós vamos destaque os pontos fortes da consultoria inicial, a consultoria empresa digital, que é o nome dela, né? Como a expertise da equipe, a abordagem personalizada e os resultados comprovados. Então, a nossa consultoria é a nossa expertise dentro do negócio. Então, é através dela que nós vamos descobrir o que essa empresa realmente precisa, né? Então, nós precisamos fazer dessa maneira, oferecer o nosso serviço, né, a nossa solução, apresentar, na verdade, mas sempre apresentando a consultoria em primeiro lugar. Por quê? O nosso carro-chefe não é o carro-chefe em termos financeiros, mas é o carro-chefe no sentido de é o primeiro produto que a gente vende para o cliente, é a consultoria digital. Se o cliente disser, não, eu quero fazer um site, eu só quero fazer um site, quanto custa? Então, quer dizer, você vai dizer, olha, eu posso te dizer quanto custa um site, não tem problema nenhum, os nossos valores vão de R$ 800 a R$ 2.500 para fazer um site, mas o senhor entende, e talvez concorde comigo, que é inviável eu simplesmente querer lhe vender um site? Isso talvez não resolva nada dos seus problemas, e o senhor vai gastar R$ 1.000, R$ 1.500, e talvez isso não solucione nenhum dos seus problemas. O senhor acha viável realmente, né, eu vender um site para o senhor? É o que as agências fazem por aí. Mas o que eu quero fazer é muito mais do que isso. Eu quero entender o seu negócio através dessa consultoria inicial, que tem um valor simbólico, é um valor muito baixo. É justamente para entender o seu negócio e criar relacionamento com o senhor, porque aí nós vamos indicar para o senhor os serviços corretos para o seu negócio. De repente, o senhor fez um site e investiu aí 1.500 e esse site não resolveu o seu problema. Vamos dizer que esse site trouxe aí 5 clientes a mais para o senhor. E o senhor, né, alimentou aí um ego, vamos dizer assim, né, um prazer de dizer a minha empresa tem um site. Tá, mas de repente eu tenho uma estratégia para o senhor que é muito mais importante nesse momento, para o momento que a empresa vive atualmente. E essa estratégia, ao invés de lhe trazer 5 clientes, lhe traga 20. E de repente ela inclui o site também, não estou dizendo que não, mas de repente não, de repente ela não precisa de um site tão caro, pode ser um site mais barato, ou de repente o senhor já tem um site, a gente pode modificar ele, melhorar esse site e trabalhar com o que o senhor já tem e usar esse dinheiro para estratégias que vão resolver mais o seu problema. Isso tudo vai depender muito da necessidade do cliente, é claro, né? E também dos objetivos do cliente. Existem vários objetivos, nós falamos na aula passada também, né, que envolvem a necessidade do cliente. Às vezes o cliente tem o objetivo de ter presença digital. Ele já tem clientela, ele já tem um bom faturamento, aquela loja já comporta um faturamento muito alto, ele não quer abrir uma segunda loja, ele quer primeiro construir uma presença sólida na internet. Beleza. Então ele não está ali com o objetivo de faturar mais naquele exato momento, mas sim de construir uma solidez, uma presença mais sólida na internet. Por outro lado, nós temos clientes que vão dizer, olha, que é a grande maioria, na verdade, olha, eu preciso faturar mais, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. A minha empresa está faturando pouco e está difícil para pagar as contas, está difícil para ganhar dinheiro. A maioria está assim, para falar a real, principalmente se tratando de comércios, lojas, essas coisas, né? Aí você sempre vai ter ali a apresentação da consultoria como esse tipo de solução inicial. Olha, para nós entendermos o seu negócio, nós precisamos fazer a consultoria. É através dela que nós vamos identificar os problemas aqui da tua empresa. Você está entendendo? A consultoria é como se fosse a consulta do médico. Sem passar por ela, eu não sei como te medicar. Que remédio que eu vou te dar se eu não sei qual é a tua doença? Então a consultoria vem para isso, para essa finalidade. E não adianta, de repente, ele dizer: não, meu problema aqui é que eu não tenho cliente, eu quero faturar mais. Não, tudo bem, eu sei que esse é o seu problema, mas existem 1000 formas de fazer isso dar certo
e procurar cliente no mercado. Não adianta a gente sair aqui fazendo de qualquer jeito. Nós precisamos entender como é que você está posicionado. Como é que está teu brand? Se a pessoa digitar o nome do teu produto que tem na prateleira no Google, vai aparecer a sua loja? Você está em São Paulo, você está numa loja, por exemplo, Marília, que é uma cidade, aliás, Marília, é, cidade de Marília, tem uma empresa de ferramentas, tá? Uma loja de ferramentas. A pessoa vai lá no Google e digita assim: alicate em Marília. Vai aparecer a sua empresa como uma empresa que vende alicate em Marília? Quer dizer, o senhor está vendo que é muito mais profundo do que o senhor está achando, que é simplesmente pegar e capturar cliente na internet, que tem cliente que acha que é assim, que é só ir ali, captar cliente e acabou, né? Que é só fazer uma campanha de marketing, acabou e ver um monte de cliente, mas não é assim. Infelizmente não é dessa maneira. Para fazer um trabalho profissional não é assim. Agora, se a gente quiser ser uma agência que só vai vender um serviço para o cliente e abandonar e nunca mais, aí tudo bem. Mas não é o nosso caso. Nós queremos fidelizar clientes para longo prazo. E esse cliente vai ficar comprando serviços da gente por muito tempo e talvez até contrate serviços mensais, né, onde ele vai pagar mensalidade, como gestão de mídias sociais, tráfego pago, e a gente consegue manter esse cliente por longo prazo. E é aí que você, como afiliado, ganha dinheiro, porque você vai ganhar mensalmente sobre a mensalidade desse cliente um percentual. Olha que legal. Vamos lá? Então vamos para a próxima aula, aliás, para o próximo passo dessa aula, né? Que é a argumentação do valor dos serviços. Então tá, o cliente, você conversou, você fez uma boa abordagem, você fez um levantamento de necessidades, você apresentou as soluções digitais. Agora, esse cliente vem com argumentação. Aliás, você vai com argumentação dos valores dos serviços. Por esse cliente, ele normalmente ele está preocupado em quanto ele vai gastar. Isso é uma preocupação muito grande dentro das empresas. Ah, mas eu não posso gastar muito agora. Ah, eu não tenho verba para gastar com nada agora. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque na cabeça do cliente, ele vai lá e compra uma mesa e uma cadeira para a empresa dele, para a loja ou para o escritório, que custa R$ 3.000. Mas ele não investe R$ 3.000 em marketing digital, porque na cabeça dele, a cadeira e a mesa vão ser um objeto palpável, físico, que ele vai poder botar a mão todo dia, né? E ele sabe que está ali, é um investimento que ele fez. E o marketing digital na cabeça dele é uma despesa que ele está tendo na empresa dele. E na verdade é o contrário, né? Porque a cadeira e a mesa são uma despesa, porque aquilo ali talvez não vá trazer nenhum cliente a mais para ele, só porque ele comprou uma cadeira e uma mesa, por mais que deixe mais bonito o escritório. E o marketing digital vai trazer um monte de cliente para ele. Então, quer dizer, ele vai vender muito mais depois com o marketing digital. Esse que é o ponto-chave que o cliente precisa entender. Então, quando você envolver essa parte de argumentação do valor dos serviços, você tem que falar justamente sobre isso. O senhor tem ideia do quanto é importante o marketing digital para sua empresa? Eu vou dizer para o senhor, é tão importante quanto o senhor pagar aluguel, pagar funcionário, pagar a água e a luz e a internet da sua empresa, ou é tão importante quanto o senhor comprar mercadoria para colocar na prateleira para ter o que vender para os clientes. Um serviço de marketing digital ou uma assessoria, né, de uma empresa de marketing digital é tão importante quanto tudo isso. Por quê? Se o senhor não tiver como encontrar os clientes e atrair os clientes até o senhor, de nada adianta o senhor ter todos esses produtos bonitos na prateleira, ter uma equipe boa trabalhando, ter uma loja bonita, enfeitada, que paga um aluguel caro, né? De nada adianta se não tiver cliente aqui dentro. E como que o cliente vem? Através do marketing digital. E aqui está a solução para o senhor resolver os seus problemas e faturar mais. Mas é claro que o senhor contratando hoje a nossa empresa, fazendo uma consultoria, contratando serviços, não vai ser da noite para o dia que o senhor vai ver um rio de dinheiro no seu caixa. É óbvio, não é desse jeito que funciona. Primeiro tem que colocar as estratégias a funcionar. O empresário que é inteligente e que tem a mente aberta, né, e que pensa a médio e longo prazo, porque um bom empresário ele tem que pensar a longo prazo, né? Esse é o verdadeiro empresário, né? Porque o que quer pensar a curto prazo, ele não vai ganhar dinheiro, ele vai acabar fechando a empresa dele e falindo e começando outro negócio, porque ele não sabe ser empreendedor. Porque o empreendedor tem que pensar a longo prazo, as coisas vão acontecendo aos poucos. Essa pessoa, ela vai entender o que você está falando e ela vai é, assumir que realmente vale muito a pena, que essa tua argumentação tem muito sentido. Então tá ali, ó. Durante a argumentação de valor, é essencial destacar os benefícios concretos que o cliente terá ao optar pela consultoria digital, em primeiro lugar, você sempre está batendo na consultoria, né? E explique como os serviços oferecidos podem resolver problemas específicos e contribuir para o crescimento do negócio. Ponto. Você não precisa ficar tentando convencer. Eu sou o tipo de vendedor, sempre fui na área comercial, que nunca gostou de tentar convencer o cliente. Eu não quero convencer ninguém.
Então eu prefiro dizer: senhor não precisa acreditar em mim, vai para a internet e pesquisa. Pesquisa o quão importante é para uma empresa, uma empresa de marketing digital ou serviços de marketing digital para assessorar ela. O senhor mesmo pesquisa. Eu não quero te convencer nada. Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te atender e para trazer uma solução para o senhor. É isso, entenderam? E vamos para a última telinha dessa aula, então, que é o gerenciamento de objeções. Bom, gerenciamento de objeções tem um pouco a ver com o que você falou ali atrás, né? Que era a argumentação do valor dos serviços. Talvez você já estava até argumentando baseado em uma objeção do cliente, que o cliente vai dizer: ah, mas está um pouco caro, eu não tenho esse dinheiro para investir. É uma objeção, né? Mas aqui você vai bater diretamente nessa objeção, né? Então vamos ler primeiro o textinho que eu escrevi nessa tela para a gente comentar depois. Ó, primeiramente, escute atentamente as objeções levantadas pelo cliente e mostre empatia. O que é mostrar empatia? É você não passar a impressão de que ficou bravo, ou que não está gostando do que ele está falando, ou que você não está entendendo a posição dele. Não, você está entendendo. Você é um profissional. Você entende que a empresa não ganha dinheiro a rodo, você entende que a empresa não está aí nadando no dinheiro. Se você tem aquela mentalidade de que empresário ganha dinheiro pra caramba, tira essa mentalidade, porque não é bem assim que funciona. Tem muito empresário que está aí matando um leão por dia para pagar as contas da empresa, porque no Brasil não é fácil de empreender e todos sabemos que o nosso maior sócio, que é o governo, leva uma grande parte do faturamento. Então o empresário não está nadando no dinheiro, por mais que muita gente pense assim, tá? Então, a partir daí, você tem que mostrar empatia, entender, realmente, eu entendo a sua posição, eu sei que não é fácil, é por esse motivo que eu estou aqui. Olha que legal, olha essa frase é matadora quando você fala para o cliente. Tá, o senhor falou que sua empresa está legal, que não é fácil, que não tem dinheiro, que está difícil, é por esse motivo que eu estou aqui. Né? É por esse motivo que eu chamei o senhor e te contatei, porque eu tenho a solução para resolver o seu problema. O senhor entende que se o senhor não fizer nada, esse problema não vai ser solucionado, e ele vai continuar e vai continuar crescendo, e daqui a pouco vai virar um buraco sem fundo? Eu estou aqui para resolver, a gente começar a tapar esse buraco. Mas para isso, nós precisamos colocar algumas ações em prática. Nada acontece sem alguma ação, né? E as nossas ações envolvem ferramentas e soluções digitais, que é o caminho para qualquer empresa crescer hoje e faturar mais. E talvez fechar aquele buraco que aquela empresa tenha, né? Então, demonstre que você compreende suas preocupações e esteja disposto a esclarecê-las de forma transparente. Eu acho muito legal essa coisa da transparência, tá? Então seja sempre muito transparente. Você não precisa mentir, você não precisa inventar nada e você não precisa querer iludir o cliente nem convencer. É só ser transparente, ponto final. Nós vendemos um negócio sério, atendemos empresas, nossa empresa é séria e a gente quer entregar um serviço de qualidade, ponto final. Nós não precisamos tentar convencer ninguém. Em seguida, apresente argumentos sólidos para refutar as objeções desse cliente, utilizando dados, estudos de casos, depoimentos de clientes satisfeitos. Daqui a pouco você vai ter alguns clientes que já fizeram serviços com você, né, que vão ter depoimentos, que vão poder te dar depoimentos. Você vai dizer: ó, o senhor sabe ali, ó, a dona Maria lá da loja de bebidas? Então, dona Maria contratou nossa consultoria, nós fornecemos alguns serviços para ela faz uns 3 meses, e a dona Maria está tendo ótimos resultados. Ela está adorando os resultados que ela teve. Gente, dá muito resultado o marketing digital para a empresa, né? Agora a empresa tem que esperar um pouquinho a coisa acontecer, né? Essa semana mesmo eu estava passando o relatório para uma cliente aqui. A cliente cresceu, o engajamento na rede social da cliente em 3 meses cresceu 500%, gente. 500%. Somente baseado no social media que nós fizemos para ela. Com qualidade, com profissionalismo, social media de verdade. Não esses que oferecem nas redes sociais aí, pessoalzinho fazendo, gurizada, jovem, não. Social media profissional, de uma agência, com pesquisa de palavras-chave, com copy profissional e persuasiva, com imagens muito bem elaboradas, né, conhecendo os algoritmos das redes sociais, ou seja, só para resumir, né, um serviço para vocês, faz uma diferença enorme um simples serviço. Vocês imaginam, então, vários serviços, um pacote de serviços. O cliente às vezes precisa, ele não tem um site, ele não tem uma rede social que presta, ele não está otimizado nas redes sociais, é o básico, na verdade, eles não têm. As empresas não têm o básico. O que a gente fecha? Fecha o básico. A gente fecha a consultoria e depois encaixa o básico, mas um básico adequado para aquela empresa, né? Cada empresa muda essa proposta. E você ganha sobre a consultoria, na hora da venda, 50%, como afiliado,
gera automaticamente essa comissão para você dentro da plataforma lá de afiliados, e depois os serviços que a gente encaixa para essa empresa, você ganha o percentual conforme o teu nível dentro do plano de carreira, você ganha ali o percentual daquele serviço. Se a empresa contratar 10.000 de serviços, você vai ganhar o percentual sobre 10.000. Se ela contratar 2.000, você vai ganhar o percentual sobre 2.000. É basicamente isso, tá, gente? Essa aula tem o objetivo de não ser tão longa, né? Não era para passar de 25 minutos, já passou um pouquinho. Então, nós estamos encerrando ela e até a próxima aula.